Nós faremos a leitura inicial até o verso de número 4. E em seguida, no decorrer da exposição, nós leremos então outras seções de Gálatas capítulo 5. Diz assim a Escritura: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Pai, nós oramos mais uma vez a Ti, em especial nesse momento, pedindo a direção, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que compreendamos a Tua palavra, para que ouçamos a Tua voz, para que o nosso coração seja sensível à Tua palavra, à verdade, ó Deus. Mas não apenas isso, nós clamamos e suplicamos para que haja disposição em nosso coração, a fim de tudo quanto ouvirmos nesse momento, nesse instante, nessa manhã, que haja disposição em nosso coração para cumpri-lo, fazê-lo. Que haja disposição em nós, ó Deus, para nos sujeitarmos a essa verdade que precisamos conhecer e entender. É isso que nós clamamos e suplicamos por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Ontem à noite nós ouvimos um sermão que apontava uma crise no mundo. Uma crise no que diz respeito à perpetuação, à manutenção dos padrões que Deus estabelece, nos padrões que Deus estabeleceu para o homem. E nós sabemos que a crise na perpetuação, na manutenção desses padrões, causa inúmeras consequências na realidade, na sociedade em que nós vivemos. Causa consequências devastadoras na família, na cultura, e também causa consequências na igreja, na vida religiosa do ser humano. Nós bem sabemos que, como nós aprendemos no decorrer desses dias, e durante alguns sermões aí sobre o tripé de uma igreja saudável, que uma igreja forte ela é estabelecida quando existem famílias cristãs bem estabelecidas. Uma igreja bem estabelecida, bem estruturada, uma igreja, como se costuma dizer, pujante, é uma igreja constituída de famílias que temem ao Senhor. De famílias onde cada um entende o seu papel, onde o marido sabe qual é a sua função e não apenas isso, mas ele a executa. De modo que ele é senhor da sua casa, de modo que ele governa, bem dirige. Aonde esposas são submissas, sujeitas, são auxiliares, aonde os pais bem instruem, ensinam, educam os filhos e aonde os filhos são sujeitos, obedientes aos pais. Uma igreja constituída de famílias assim é uma igreja forte. Uma sociedade constituída de famílias dessa forma é uma sociedade forte. Nós podemos aí, por exemplo, citar algumas cidades antigas. O pessoal fala muito da cultura greco-romana, né? E que eles valorizavam muito a questão da homossexualidade. Mas veja bem, existia uma lei, feita pelo próprio Estado, que multava os casais que até uma certa idade não tinham filhos. Eles recebiam uma multa se eles não tivessem filhos. Porque, segundo o entendimento deles, o Estado, para que ele pudesse se manter, para que ele pudesse se perpetuar, ele precisava de pessoas, de filhos, que seriam a próxima geração. Então nós entendemos que uma geração que se sujeita, que obedece, que acolhe os princípios cristãos, que acolhe os princípios de Deus, os padrões de Deus, é uma sociedade próspera. Uma igreja constituída de famílias que se sujeitam a esses princípios, a esses padrões, é uma igreja forte.
Mas nós devemos questionar de quem é a responsabilidade quando esses princípios não são perpetuados? De quem é a responsabilidade quando os padrões que Deus estabelece para o mundo, para a sociedade, para a família, para a igreja, não são cumpridos? De quem é a responsabilidade? Na verdade, uma pergunta mais importante do que essa: de quem é a responsabilidade pela restauração de tudo isso? Sim, irmãos, como nós ouvimos aí ontem, né? Eva primeiro pecou. Mas quando a Escritura fala que nós somos filhos de alguém, ela não diz que nós somos filhos de Eva. Não, pode. Ela não diz que Eva é o nosso representante federal. Não, não é isso que a Escritura diz. O capítulo 5 de Gálatas, ele vem nos apresentar 2 pontos importantes aqui. O primeiro deles é que nós temos a responsabilidade de nos mantermos em liberdade. A responsabilidade pela manutenção desses princípios, desses padrões que nós ouvimos ontem, é nossa. A responsabilidade por mantermos-nos em liberdade também é uma responsabilidade nossa e não pode ser delegada a outra pessoa, como nós veremos aqui. No decorrer dos capítulos aqui dessa carta, principalmente os capítulos 2, 3 e 4, Paulo vem desenvolvendo uma forte exortação contra esses irmãos. E a exortação que Paulo desenvolve aqui a esses irmãos, é por causa de uma coisa muito simples, que na verdade não é simples. Paulo vai explicar que esses irmãos ouviram o Evangelho, vai explicar que esses irmãos receberam o dom do Espírito Santo, vai explicar que esses irmãos receberam o entendimento de que a justificação não é feita, não é recebida através da obediência, da subserviência à lei, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que eles viram e sentiram a operação do Espírito Santo de Deus. E uma vez que eles tenham recebido tudo isso, tenham recebido o Evangelho, a graça, a justiça que há e que nós recebemos pela fé mediante a graça, e perceba, tudo que eu acabei de dizer aqui, implica em que esses irmãos receberam liberdade. Implica em que esses irmãos receberam libertação da sua vida passada. Mas apesar de tudo isso, apesar de receberem liberdade espiritual, apesar de, como a Escritura vai dizer, o próprio Paulo vai falar, de antes estavam mortos e agora vivos. Apesar de livres, eles foram novamente seduzidos, e essa é a palavra correta que nós devemos usar aqui, eles foram seduzidos a um estilo de vida escravizante. Foram seduzidos a novamente retornarem uma vida que tem como fruto a perda da liberdade. Recebendo o Espírito Santo, eles agora desejam voltar a uma vida que rejeita esse mesmo Espírito. Recebendo o entendimento de que a justificação ela é alcançada pela fé, através da graça de Deus, eles agora foram seduzidos a voltar a um estilo de vida que os ensina que aquilo que justifica são as suas obras, a sua justiça própria. Aquilo que nós bem ouvimos aqui pelo nosso irmão Sérgio. Pois, vou usar o exemplo que ele deu aqui, né? Quando nós deixamos de tomar a ceia, quando praticamos ou cometemos um pecado, nós estamos cometendo o pecado de idolatria, estamos olhando para nós mesmos, estamos guiando a nossa vida pelo nosso próprio entendimento, ao invés de irmos a Deus atrás de perdão, graça, misericórdia, e assim partilharmos da ceia. E esses irmãos, uma vez recebendo tudo isso, o Evangelho, a graça, o Espírito Santo, eles querem voltar à escravidão. Eles querem sair da graça e voltar para a lei. E olha que interessante, quando Paulo fala sobre essa liberdade, quando Paulo vai explicar sobre a liberdade que há em Cristo Jesus, não é que essa liberdade que Paulo apresenta, né, os isenta de obedecer à lei. Paulo não está dizendo assim, olha, a liberdade que há em Cristo Jesus é que vocês agora não precisam mais obedecer à lei. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, aliás, vai dizer que a lei é boa, o mandamento é santo, justo,
Bom, portanto, sim, nós temos que obedecer à lei, nos sujeitar a ela, porque ela expressa a vontade de Deus, ela expressa o ser do próprio Deus. Portanto, Paulo ensina que devemos sim obedecer à lei de Deus, obedecer à vontade de Deus. Mas a questão aqui é que o evangelho pregado por Paulo aos irmãos na Galácia apresenta aqui o que nos edifica, o que nos fortalece contra o pecado, contra a influência da mentalidade mundana, é a operação do próprio Espírito Santo de Deus. O que nos capacita a viver uma vida em subserviência à lei de Deus, à vontade de Deus, é a operação do Espírito Santo. É a graça de Deus, é a fé que opera através dessa graça e não aquilo que eles estavam querendo retornar, não as suas obras, não o seu mérito, não a sua justiça própria, não aquilo que eles faziam. Não a nossa capacidade de obedecer à lei. O que o Evangelho nos apresenta, e foi isso que Paulo apresentou aos irmãos da Galácia, é que tudo quanto nos é necessário para sermos verdadeiramente livres, já nos é dado pela graça de Deus. Tudo quanto nós precisamos para andar em liberdade, para sermos libertos e termos uma vida livres em Cristo, e não só em Cristo, mas para Cristo, foi nos dado gratuitamente pelo Evangelho. Quando Paulo vai escrever o capítulo 3, lá no verso 1, e ele vai dizer assim: ó Gálatas, quem vos fascinou? A expressão que Paulo usa ali tem o sentido de enfeitiçar, seduzir. E essa palavra, ela tem esse peso, ela tem essa força, porque ela representa exatamente o descrédito que o apóstolo Paulo tem com o que está acontecendo com os irmãos da Galácia, como o pastor bem disse ontem. Paulo apresenta o Evangelho, apresenta a liberdade, apresenta a operação do Espírito Santo. Paulo se ausenta da igreja e ele recebe notícias de que os irmãos estão desejando voltar para a escravidão. E Paulo olha para tudo aquilo e diz: meus irmãos, o que foi que vos seduziu a isso? O que foi que aconteceu com vocês? Como é que vocês foram enfeitiçados? Como foi que isso aconteceu com vocês? Quem vos fascinou? Esses irmãos receberam o Evangelho, segundo Paulo, viram a manifestação do Espírito de Deus, receberam verdadeira liberdade, mas a primeira coisa que acontece após tudo isso, a primeira coisa que acontece uma vez livres, uma vez recebendo o Evangelho, uma vez recebendo a operação do Espírito Santo, e quando algo chega a eles, a primeira coisa que acontece é desejarem voltar à escravidão. É desejar voltarem voluntariamente a um regime de escravidão. O verso 1 nos apresenta um princípio que nos salta claramente aos olhos. Nós jamais poderemos responsabilizar alguém, ou melhor, nós jamais poderemos nos eximir da nossa responsabilidade. Jamais poderemos culpar outra pessoa quando nós mesmos nos inserimos em uma situação de pecado. Irmãos, eu já disse isso aqui diversas vezes, na igreja. Um rapaz chega para mim no trabalho e diz o seguinte: Felipe, eu caí, uma mulher me derrubou. Uma mulher me derrubou aí em pecado. E eu, claro, com toda a minha mansidão, com toda a minha simpatia, eu olhei para ele e perguntei: vem cá, infeliz. Como é? Você estava correndo, a mulher colocou a perna e te derrubou? Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Você pecou com ela, você caiu com ela. Alguém que me diz uma coisa dessas, irmãos, alguém que olha para uma situação de pecado na qual ela se colocou e diz que o outro é responsável, irmãos, eu sinto muito, mas eu não posso chamar essa pessoa de homem. Isso é atitude de pessoa medíocre, que não assume a sua responsabilidade, que não assume o seu erro, que não se responsabiliza por suas práticas, por suas escolhas, por suas decisões. E eu chamo essa pessoa de medíocre não por causa da queda, do pecado, porque todos nós pecamos. Eu a chamo de medíocre porque essa pessoa
não consegue simplesmente reconhecer o próprio pecado, assumir a responsabilidade pelo próprio pecado e entender que é dela a responsabilidade de se manter em um estado de equilíbrio, de equidade, de retidão. Paulo começa o verso 1 desse capítulo dizendo: estejam firmes na liberdade. Ele não diz, olha, eu vou preparar aqui um pastor, eu vou preparar aqui um grupo de pessoas. Não, ele diz, irmãos, estejam firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Porque sim, Cristo nos libertou do pecado, da perdição, das trevas. Cristo fez aquilo que nos era absolutamente impossível, mesmo no auge das nossas melhores capacidades. Ele nos tirou da morte. De modo que Paulo está instruindo a esses irmãos, é nossa responsabilidade de batalharmos a fim de nos mantermos nessa liberdade. Paulo diz, estejam firmes. Em outras traduções, o verso 1 está escrito assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitais novamente ao jugo de escravidão. Essa é mais uma daquelas coisas que nós dizemos, que nós temos que exercer e exercitar e praticar como que se a responsabilidade plena, absoluta e total fosse só nossa. Sim, nos mantermos em um estado de santidade, em um estado de equidade espiritual, nós recebemos através da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Mas Paulo diz, mantenham-se, irmãos, esforcem-se, lutem e batalhem para que vocês se mantenham nessa condição. Irmãos, a responsabilidade de restaurar a nossa família, o nosso lar, não é do nosso pastor. A responsabilidade de manter em ordem os nossos filhos, a nossa casa, a nossa vida, não é dos líderes da igreja. É nossa responsabilidade de cuidarmos do nosso lar, é nossa responsabilidade de edificar a nossa casa, de cuidar e restaurar a cultura. É nosso dever de sermos uma igreja, conforme diz o próprio apóstolo Paulo, firme, constante, sempre abundante no Senhor. O problema é que nós sempre estamos delegando a responsabilidade que é nossa. Olha, se determinado departamento da igreja não funciona, é porque o pastor não está envolvido, não tem o dedo dele. É porque os presbíteros não estão fazendo, é porque o líder não está fazendo, não. É porque nós não fazemos. A responsabilidade é nossa. O dever é nosso, nós devemos fazer, nós devemos cumprir, nós devemos nos manter livres em Cristo Jesus. Interessante, né? Paulo escreve diversas cartas pastorais. Paulo vai escrever a Tito, vai escrever a Timóteo. Mas quando Paulo escreve aos Gálatas, ele não diz assim, olha, presbíteros, mantenham a igreja na liberdade de Cristo Jesus. Quando Paulo escreve aqui o capítulo 5, quando ele escreve essa carta, ele não está perguntando assim, irmãos, cadê o pastor de vocês? Não. Ele escreve a toda a igreja e diz, mantenham-se firmes na liberdade do Senhor. E aí aqui nós chegamos no segundo ponto que o capítulo 5 nos apresenta. Se nós recebemos liberdade em Cristo Jesus, se nós fomos libertos da nossa vida pregressa, se nós de fato podemos dizer que desfrutamos de liberdade em Jesus Cristo, quais são as consequências dessa liberdade? Quais são os frutos dessa tão falada liberdade cristã? Algumas pessoas têm uma certa dificuldade para se achegarem a nós, né? O movimento reformado. Porque o que elas veem aí fora, que se diz, né, e se chama de movimento reformado, na verdade é um movimento de libertinagem.
onde as pessoas entendem que se uma vez salvo, salvo para sempre, não, então eu vou tomar o meu vinho, vou tomar a minha cerveja, vou fazer a minha tatuagem, vou colocar aqui o meu brinco, vou andar aonde eu quiser e fazer o que eu quiser, porque a salvação é pela graça. Não, meu irmão, você está muito enganado. Se a salvação é pela graça, se você foi liberto em Cristo Jesus, significa que você foi liberto não apenas de algo, mas para algo. E eu sei que nós ficamos falando de graça para cá, graça para lá, de confiarmos em Deus. Mas parece que muitas vezes nós confundimos o que significa isso. Muitas vezes nós confundimos o que significa confiar na graça de Deus. Quando nós falamos de sermos livres em Cristo, quando falamos da liberdade do cristianismo, geralmente as pessoas pensam sempre numa liberdade somente. Eu venho ao Evangelho e eu fui liberto do pecado. Sim, é verdade. Eu vim ao Evangelho e eu fui livre da condenação, eu fui liberto das garras do diabo. Sim, isso é verdade. Mas a questão é que, para o cristianismo, ser livre não é apenas ser livre mas é ser livre para. De modo que sim, nós fomos livres do pecado. Mas uma vez livres do pecado, nós nos encontramos na condição de sabermos que o nosso dever, a nossa responsabilidade é agora de viver uma vida não sujeita ao pecado, mas uma vida sujeita à justiça de Deus. Sim, nós fomos livres da condenação do inferno e assim sendo, temos o nosso dever, temos a responsabilidade de nos mantermos nessa condição para desfrutarmos do reino vindouro. Sim, irmãos, nós fomos livres do diabo, do seu reino, das trevas, e uma vez libertos da escravidão do diabo, nós assim o fomos para que fôssemos livres para o serviço a Deus. O pastor já falou isso aqui diversas vezes, mas veio a calhar isso aqui no capítulo 5. Quando alguém chega e nos pede um conselho, nos pede uma instrução, e nós dizemos assim, irmão, confie no Senhor, espere no Senhor, repouse em sua graça, repouse em sua misericórdia. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo assim, irmãos, olha, não se preocupe, não precisa você fazer nada, né? Fique em paz e o Senhor vai resolver tudo. É isso que nós estamos dizendo? Não, não é. Paulo, mais uma vez, quando vai falar da liberdade em Cristo Jesus, quando vai falar dessa liberdade no Senhor, ele diz, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Portanto, a liberdade a qual Paulo se refere aqui no capítulo 5 é uma liberdade que aponta para uma vida com Cristo. Não é uma liberdade que nos diz assim, irmão, senta na cadeira, cruza os teus braços e o Senhor vai fazer tudo. Não, não é isso. Essa liberdade nos ensina que, uma vez livres do pecado, da condenação, do diabo, nós agora fomos libertos, temos a liberdade de viver para Deus, para a sua glória, viver o seu reino. Não é viver a nossa vontade, não é viver a nossa escolha, os nossos desejos. Paulo está dizendo, olha irmãos, a liberdade com que vocês foram libertos não foi uma liberdade simplesmente do jugo da lei. Não é que vocês agora não precisam mais obedecer à lei, não é que vocês agora estão diante da lei e não tem nada a que responder a ela. Não, não se trata disso. Não é uma liberdade baseada numa falsa confiança. Não é uma liberdade que nos permite fazer aquilo que nós queremos. Mas uma que nos possibilita fazer aquilo que nós devemos. Portanto, quais são as consequências? Quais são os resultados a que essa liberdade nos traz? Quais são os frutos que nós recebemos uma vez livres em Cristo, libertos pelo Evangelho?
E se nós somos livres e sabemos que isso só pode ser possível através da graça de Deus, o que é confiarmos na graça de Deus? O que é confiarmos em Deus? Quando Paulo diz assim, estejam firmes na liberdade de Cristo, o que ele está dizendo a esses irmãos? Será que ele está dizendo, olha irmãos, não se preocupem, vocês agora não precisam obedecer à lei, vocês agora não precisam fazer mais nada, então descansem, voltem aí. Não. Paulo vai responder essa questão a partir do verso de número 22. Depois de falar da liberdade, depois de trazer uma dura exortação a esses irmãos e dizer, irmãos, quem está vos enfeitiçando, quem está vos fascinando a abandonar a liberdade para retornar à escravidão, Paulo vai apontar para o que essa liberdade aponta. No verso 22 em diante ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, livres, libertos em Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E olha o que ele vai dizer no verso 25. Se vivemos no Espírito, quem é que nos liberta? O Espírito Santo. Quem é que nos capacita, como nós ouvimos aqui em princípio, a viver uma vida longe do pecado? Quem é que nos fortalece para que nós vivamos a lei de Deus, a vontade de Deus? O Espírito Santo. E Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, se vocês de fato são livres, se nós vivemos no Espírito, o que é que nós devemos fazer? Qual é a consequência? Qual é o resultado disso? Andemos também no Espírito. E para que isso aponta, irmãos? Aponta para a nossa responsabilidade de exercer tudo o que Paulo diz, aqui no verso 22 ao verso 24. Para que nós frutifiquemos o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. E aí eu faço uma pergunta para você, para mim e para nós. Somos cristãos reformados. Entendemos que recebemos o Evangelho, e se recebemos o Evangelho, fomos livres do jugo das trevas, do diabo, do pecado. Mas nós podemos ver isso aqui em nós. Nós podemos olhar para esse texto, olhar para o que Paulo chama de o fruto do Espírito Santo e ver isso nas nossas vidas. Nós podemos ver isso aqui como um fruto, como uma consequência de termos conhecido e chegado ao Evangelho, de termos sido livres em Cristo Jesus. Podemos ver isso como uma consequência em nós? Ou nós estamos ainda esperando por uma ação de Deus? Ou nós estamos ainda esperando, né? Eu me lembro que uma vez nós estávamos reunidos e aí um irmão nos fez a seguinte pergunta. Felipe, se eu não pratico a justiça, é porque a graça de Deus não me capacitou à justiça ou porque eu não quis cumprir a justiça? Eu disse, meu irmão, se você está em Cristo Jesus, se você recebeu o Evangelho, se você é livre em Cristo Jesus, então alguma coisa tem de errado. Porque aqueles que são libertos em Cristo Jesus, aqueles que recebem a operação do Espírito Santo, aqueles que foram lavados pelo Evangelho, Paulo diz no verso 22 que há neles amor, gozo, paz, bondade, justiça, temperança. Então não tem a ver com nós esperarmos uma ação da graça de Deus e ficarmos de braços cruzados sem nada fazer. Não, a graça de Deus veio sobre nós, a sua misericórdia é sobre as nossas vidas desde quando Cristo por nós na cruz morreu, de modo que é nossa responsabilidade de frutificarmos isso aqui, irmãos. Irmãos, a gente precisa, vou ser bastante sincero aqui, nós precisamos parar de termos uma falsa confiança. E eu digo falsa confiança porque às vezes eu acho que nós achamos que confiamos em alguma coisa. Achando que confiamos na graça de Deus, nada fazemos.
Achando que confiamos na liberdade em Cristo Jesus, não exercemos a fé, esperamos que algo sobrenatural aconteça conosco, enquanto já aconteceu. Deus encarnou, morreu, ressuscitou. Você quer algo mais sobrenatural do que isso, meu irmão? A não ser que você esteja esperando que se cumpra aquela música lá, né? O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Não, não vai acontecer. O Espírito Santo já agiu sobre nós. Cristo já verteu o seu sangue, já fomos libertos no Senhor. E Paulo diz: para a liberdade Cristo vos chamou, vos libertou, portanto, permaneçam firmes e frutifiquem no Espírito Santo. Não é orem muito aí e esperem que as coisas aconteçam. Não, façam. Amem. Verso 22. Alegrem-se uns com os outros, exerçam a paz, exercitem-se em longanimidade, sejam bondosos uns com os outros, tenham fé, sejam mansos, tenham temperança uns com os outros. Paulo está dizendo. Essa é a consequência de uma vida livre em Cristo Jesus. Essa é a consequência de recebermos o santo evangelho. Certamente não é fazermos o que queremos. Certamente não é esperarmos falsamente. Certamente não é termos uma falsa confiança e acharmos que podemos ficar de braços cruzados, com pernas cerradas, sentados em nossas cadeiras sem nada fazer. Porque afinal Deus tudo fará. Não. Fomos chamados a sermos livres do pecado, mas livres também para a justiça. Livres da condenação para a glória de Deus. Livres do diabo para o serviço ao Senhor. A consequência de sermos livres em Cristo Jesus é uma vida que evidencia a operação do Espírito Santo. Não podemos imaginar, como eu disse, que sermos livres em Cristo é achar que não temos responsabilidades e dever. É achar que nada devemos fazer ou nada podemos fazer. Descuidarmos da nossa vida de piedade e devoção com a desculpa de que não seremos religiosos. E aí eu sempre faço menção da crítica, né, que fazem ao Paul Washer. O Paul Washer, geralmente nas suas pregações, ele conclui falando sobre arrependimento. E que nós devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados. E o Paul Washer foi duramente criticado por conta disso. Algumas pessoas super espirituais, hiper intelectuais, né? Só que não. Disseram o seguinte: ó, Paul Washer, você está ensinando aí salvação pelas obras. Você está dizendo aí que o cristão precisa pedir perdão todos os dias? Não, ele precisa pedir perdão uma vez, porque uma vez Cristo Jesus morreu e de uma vez por todos os nossos pecados foram perdoados. Se eu usar essa mesma lógica, esse mesmo princípio, se Cristo morreu na cruz para que eu fosse perdoado e eu tivesse acesso ao Pai, eu só preciso orar uma vez na minha vida. Aliás, eu nem preciso orar, porque Deus diz, a Escritura sabe aquilo que nós estamos pensando antes de que saia da nossa boca, da nossa mente. Na verdade, eu não preciso nem evangelizar, porque Deus vai chamar os seus para si. Isso não é confiar na graça de Deus. Isso não é consequência de uma vida livre em Cristo Jesus. Viver uma vida de libertinagem, de promiscuidade. E dizendo, não, tudo bem, porque a graça de Deus nos basta. Não, isso não é consequência de alguém que foi livre em Cristo Jesus. Sabe qual é a consequência? É confessarmos o nosso pecado. É ajoelharmos-nos na presença de Deus e confessarmos a nossa transgressão, a nossa iniquidade, cotidianamente. Porque quando a Escritura nos manda confessar o pecado e deixá-lo, ela não diz assim, façam isso de 3 em 3 semanas. Não, ela diz, aquele que confessa e deixa, alcança o perdão, alcança a misericórdia. E ela não diz se é de mês em mês. Ela não diz que é no culto da Santa Ceia.
Não. Mas ela diz, aquele que confessa e deixa, alcança a graça, alcança a misericórdia da parte de Deus. Não podemos descuidar da nossa vida de piedade e devoção com a desculpa de sermos religiosos. Porque como aprendemos, como Paulo nos ensina, a consequência da liberdade cristã é mais serviço. Se nós, no passado, outrora, achávamos, como Paulo está dizendo aqui em Gálatas capítulo 5, que a justificação com que nós fomos alcançados era recebida através das obras, dependia da quantidade de horas que nós passávamos em oração, em leitura bíblica, Paulo está dizendo, vocês foram libertos em Cristo Jesus, e agora o que vocês devem fazer? Vocês devem parar de orar, parar de ler a Escritura? Não, vocês devem orar mais. Ler mais a Escritura, dedicar-se mais ao fruto do Espírito Santo. Mas agora, não porque isso vai justificar vocês, mas porque já são livres, já são justificados, já há a operação do Espírito Santo em vocês. Do contrário, se nós acharmos que a liberdade cristã é não termos a necessidade de nada fazermos, é não termos o dever de nada fazermos, porque isso é interessante no cristianismo, né? A liberdade cristã é uma liberdade do dever. Não é uma liberdade que diz assim, vai Felipe, agora tu é livre, faz aí o que te der na telha, não. Vai Felipe, você é livre, agora você deve servir, você deve amar. Irmãos, tudo que Paulo está dizendo aqui no verso 22. Você deve amar, você deve ter paciência, bondade, mansidão, temperança. A liberdade cristã é uma liberdade do dever. Do contrário, se nós descuidarmos a nossa vida de piedade, se descuidarmos, da devoção, se descuidarmos do frutificar do Espírito Santo em nossas vidas, o que é que acontece conosco? Olha o que Paulo diz no verso 4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. O que ele está dizendo aqui? Vocês que desejam abandonar a Cristo e voltar para a escravidão da letra da lei, circuncidando-se, guardando o sábado, guardando luas, festas, dias. Vocês que uma vez foram libertos do pecado, desejam agora retornar a ele. Vocês que uma vez livres da condenação, desejam retornar à escuridão, à escravidão, à condenação. Paulo conclui o verso 4. Da graça vocês caíram. E aí, eu não vou perder muito tempo aqui falando dessa questão de cair da graça, né? Já que nós muito bem entendemos isso. João mesmo vai explicar que aqueles que saem da igreja, na verdade, dela nunca foram. Judas também vai explicar que essas pessoas nada mais eram do que manchas em nossos banquetes, em nossas celebrações, em nossas festas. O que Paulo está ensinando no verso de número 4 é que é nossa responsabilidade nos mantermos nesse estado. E que se nós não nos mantermos nesse estado, se não nos mantermos na prática da operação do Espírito Santo, sim, cairemos da graça, o que seria um sinal de que de fato nela nunca estivemos. Paulo está nos ensinando que essa é uma responsabilidade pessoal, individual. E sim, irmãos, eu não estou dizendo aqui que os líderes da igreja, os presbíteros, o pastor, não têm responsabilidade sobre a vida de vocês. Sim, temos. E a Escritura, por sinal, diz que nós seremos duramente confrontados com o que nós fizemos, com o que nós ensinamos, com o testemunho que damos. Mas a Escritura também diz que naquele grande dia, cada um será julgado pela sua prática, pelas suas obras, pelo seu comportamento. Portanto, Paulo ensina que esse é um dever, é uma responsabilidade pessoal, individual. Segundo lugar, e eu concluo, Paulo nos apresenta que o resultado dessa persistência na liberdade, Paulo nos ensina que
o fruto, a consequência de termos uma vida livre em Cristo Jesus é o frutificar do Espírito Santo. É viver uma vida que demonstre essa liberdade, é viver uma vida que demonstre a graça de Deus, é viver uma vida que demonstre o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, quem Deus é e como Ele age no mundo. Essa é uma responsabilidade de todos nós, irmãos. Essa não é uma responsabilidade apenas dos nossos líderes. Eu sei que nós reclamamos do preço de tudo, reclamamos do preço do combustível, do preço da carne, reclamamos da inflação, nós reclamamos de muita coisa. Mas a Escritura nos orienta, ela diz, olha, orem pelas autoridades. A Escritura nos orienta, orem pela prosperidade do país onde vocês estão, porque a prosperidade deles será a vossa prosperidade. Paulo ensina, orem pelas autoridades para que me seja permitido pregar o Evangelho. Nós temos feito isso, irmãos? Ou nós estamos simplesmente reclamando dos preços, reclamando das coisas? Essa é uma responsabilidade nossa. O que Paulo, por fim, nos apresenta, que é a consequência direta de uma vida livre, liberta em Cristo Jesus, é o fruto do Espírito Santo. E nada mais. Se nós vivemos no Espírito, irmãos, se fomos de fato libertos em Cristo Jesus, andemos nesse Espírito. Andemos em suas obras. Andemos em tudo aquilo que Ele nos traz, Ele frutifica em nós, Ele produz em nós. E que essa liberdade seja vivida, exercida, experimentada para a glória de Deus e não para a nossa perdição. Porque o que Paulo nos apresenta é que se essa liberdade com que fomos encontrados, chamados, não reverberar, não frutificar, nisso que ele diz aqui no verso 22, nós estaremos separados de Cristo, caídos da graça. Que o bom Deus nos abençoe, que a sua graça esteja sobre nós, de modo que livres em Cristo Jesus possamos dar glória ao seu santo nome. Oremos. Pai, nós mais uma vez te damos graça, Senhor. E nesse momento pedimos a tua direção, pedimos a direção do teu Santo Espírito, a fim de que o Senhor nos dirija, nos instrua, nos constranja, ó Deus, para experimentarmos qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Para frutificarmos aquilo que Paulo nos ensina aqui, que deve ser uma atitude de alguém alvo da ação do Espírito Santo de Deus. Para que os nossos corações sejam repletos de amor, paz, temperança, autocontrole, fé, mansidão. Que as nossas vidas reverberem, ó Deus, o teu caminho, as tuas obras. Que a nossa vida, ó Deus, resplandeça a tua luz e que nós sejamos luzeiros, lanternas, que expressem, mostrem, demonstrem a esse mundo a tua luz, a tua glória, a tua majestade, a tua bondade, ó Deus. É isso que nós te suplicamos, que sermos livres signifique vivermos a tua vontade na nossa vida. Que sermos livres signifique, ó Deus, frutificarmos para a tua glória. Que sermos livres signifique viver a tua vontade. É isso que te suplicamos nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus.